Saudações, seja bem-vinda e bem-vindo ao seu interativo. Eu sou Milagrosa Calangue e junto da minha convidada lhe faremos companhia durante 30 minutos. O empoderamento da mulher através da arte é o tema que irá nortear a nossa interação. Na edição de hoje, contamos com Enia Lipanga, ela que é poetisa, rapper, ativista social e criadora do evento Palavras São Palavras. Enia, seja bem-vinda ao interativo. Olá, Milagrosa. Olá, estimados telespectadores deste programa. Muito obrigada pelo convite. Como uma pergunta de partida, gostava que nos falasse acerca da sua infância. Bom, a Enia nasce no bairro Luís Cabral, com os seus irmãos e os seus pais. E é uma menina hiperativa e que está sempre em frente de alguns movimentos. Eu lembro-me que tudo que tivesse a ver com liderança eu já estava lá. Eu era a pessoa que organizava as crianças para brincarmos matocosana, nega e etc. E na escola também eu era aquela pessoa que estava sempre em frente das brincadeiras e também de algumas reuniões que começávamos a organizar naquela altura ainda criança. Então, a Enia teve uma infância muito boa. Muito interessante e também muito produtiva, acima de tudo, porque foi na minha infância que eu comecei a lidar com questões ligadas à minha arte e também ao meu ativismo social. E na área da comunicação, como é que a Enia Lipanga entra na arte da comunicação? Eu, quando tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar numa agência de pesquisa. E dentro dessa agência de pesquisa, eles usavam fichas para preencher. Então, nós tínhamos que ir à rua para fazer questões às pessoas. E foi nessa altura que eu comecei a me interessar ou então a pensar que eu pudesse me tornar jornalista. Só que fui cair à rádio. Foi cair, porque não foi uma coisa premeditada. Fui cair à Rádio Super FM, onde fui contratada e fiquei lá a trabalhar durante alguns anos e me tornei jornalista, que tive contato com questões ligadas ali de corpos de notícia, coberturas e etc. nessa altura. E como jornalista mulher, que desafios enfrentou nesse processo? Bom, eu escuto muitas mulheres a falarem de desafios ligados à redação. Mas eu não senti tanto, embora eu fosse a única mulher naquela redação, na altura em que eu fazia parte desta rádio e também de um jornal online que a Super FM tem. Eu não senti tantos desafios porque eu sei lidar muito bem com ambientes masculinos, mas claro, eu queria ter, por exemplo, um ambiente em que os homens evitassem falar palavras ofensivas às mulheres, mas como eu estava naquele ambiente eu precisava adaptar-me e estar lá. Só que depois eu comecei a receber colegas mulheres e senti que elas tinham uma dificuldade, por exemplo, de ficar mais tempo na redação do que eu, porque elas precisavam sair para lidar com questões domésticas e etc. Todas essas coisas que a sociedade já coloca ou rotula como responsabilidades da mulher, mas eu em particular não tive tanta dificuldade. Ainda no ramo de jornalismo, das artes, qual foi a tua maior conquista? Conquista, não sei se diria conquista, mas eu penso que a palavra que eu ia usar é realização. Há alguns anos, há um texto meu que o Mia Couto partilhou, que é o texto Sou África, e este texto foi usado para criar uma linha de roupas em minha homenagem no Brasil. Então, aquele foi um grande momento na minha carreira, porque primeiro eu não imaginava que eles pudessem encontrar um texto meu, mas eles encontraram graças a esta página do Mia Couto que partilhou o meu texto. E de lá até cá este texto é usado e até em pesquisas. Há um professor universitário que ele usa para dar literatura moçambicana, ele sempre menciona este texto. Significa que é um texto que, de certa forma, colocou asas na Enia Lipanga que as pessoas conhecem hoje em dia. Então foi um momento muito marcante. Em 2020, a Enia lançou seu primeiro livro de poesias, sonolências e alguns rabiscos. Como é que foi escrever um livro e qual foi a repercussão que esse livro teve? Bom, a Enia escreve livros há mais anos do que o ano de publicação.
Eu tenho 2 livros lançados, mas tenho cerca de 7 livros escritos. Mas durante os 5 anos, uns 5 anos para cá, eu já tinha muita vontade, necessidade, sentia que as pessoas precisavam mais do que ouvir a Enia Lipanga ou de ler os seus textos nas redes sociais, precisavam de um registro. E nessa altura eu criei um movimento que é o Incluarte. E de seguida tive a proposta de uma editora para lançar um livro, que é uma editora de muito baixo custo. Essa editora ia apoiar-me e eu tive a ideia de unir o útil ao agradável, que é lançar o meu livro primeiro em formato braille, que foi e é até hoje o primeiro livro de poesia braille em Moçambique, e com uma capa de cartão, porque esta editora ela recicla capas de cartão, faz pinturas e lança. Então, esta forma diferenciada de lançar o livro, para mim, foi uma grande oportunidade que eu decidi abraçar e lancei. Bom, repercussão para mim, e é muito boa, é sentir que existem pessoas com deficiência visual a lerem o livro da Enia. Uma vez eu emocionei-me com o músico Rafael Bata, que é um músico com deficiência visual. Ele leu um dos textos para mim, foi um momento muito importante para mim, porque senti que o livro está chegando à minha audiência principal, à minha audiência primária. E a Enia, para além de poetisa, para além de rapper, é ativista social. E nessa luta advoga aquilo que são os direitos da mulher. Insta as mulheres a lutarem pelos seus direitos, a tornarem-se empoderadas. Gostava que falasse acerca desse movimento, ou talvez primeiro definisse o que é empoderamento feminino para si. Para mim, ainda torna-se ativista social ainda criança, né? Porque existia uma rua na casa dos meus pais onde as meninas não iam à escola, então isso incomodava-me e eu comecei a questionar o porquê. Então, se calhar, a minha parte como ativista social parte de um porquê daquelas meninas não irem à escola. As mulheres, elas precisam ser dadas este poder. Nós estamos num ambiente muito machista, num lugar em que o patriarcado ele vigora praticamente em 100%, né? Embora existam pessoas que achem que as lutas das mulheres estão a ganhar estão a começar a aparecer, mas eu penso que as lutas elas não precisam ser apenas de mulheres, nós precisamos de homens neste movimento, que é para os homens perceberem que o fato de darem poder a uma mulher não significa que eles estejam a perder poder, porque muitas vezes a questão do empoderamento cria confusão nas pessoas, porque acham que nós queremos usurpar um espaço que é pertencente aos homens por natureza, porque muita gente tem uma ideia de que a questão da liderança, por exemplo, a questão da inteligência é uma coisa que os homens eles já nascem com esta inclinação, quando não, todas essas coisas são coisas atribuídas socialmente e que fazem com que esta mulher se retraia e não goze dos seus plenos direitos, como o direito a escolher a sua profissão, direito à opinião, por exemplo. Então, é uma área que eu abraço, não por ser mulher, mas eu penso que é uma área de ativismo social que todos os seres humanos podiam abraçar, porque é uma área que o equilíbrio e a igualdade é uma coisa que contribui até para o desenvolvimento do mundo, de certa forma. Então, e empoderar as mulheres através da arte, o que seria? A Enia escreve textos ligados ao empoderamento. A Enia direciona tudo que é sua arte para a questão mulher. A Enia usa a sua arte para libertar as mulheres, para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de respeitarmos os direitos humanos da mulher. A Enia sempre usou a sua arte para fazer isso. Eu penso que se todo artista começasse a pegar na sua arte e usar a arte para mudar alguma coisa no mundo, nós teríamos um mundo muito melhor. E, por sorte, eu sou rodeada de colegas meus, artistas, que também fazem o mesmo, mas, infelizmente, nem todo mundo olha a arte com essa perspectiva. A arte é um espelho de uma sociedade. E é por isso que eu acho que é uma das áreas de intervenção que o governo devia mais apostar, porque é esta área que vai moldar aquilo que é o ser humano, porque o ser humano vai ouvir, vai assistir, vai ler um livro da Enia e vai mudar a partir daquela palavra, a partir daquele quadro que um pintor pintou e etc. Então a arte é este lugar aqui em que as pessoas se espelham para se tornarem seres humanos. E é possível empoderar as mulheres através da arte?
É possível porque com a minha arte eu já consegui empoderar várias mulheres. As pessoas não sabem, mas muitas mulheres que sofrem violência usam o meu Facebook como uma rede de denúncia. Eu recebo várias mensagens depois de eu publicar um texto, por exemplo, sobre violência. Recebo mensagens de mulheres que precisam de acompanhamento, precisam de atendimento. E eu, como tenho contatos, eu sei para onde encaminhar essas mulheres, eu acabo dando este apoio. Já tive várias denúncias sobre assédio sexual nas escolas, nas empresas, que eu consigo conversar com a pessoa e dar um direcionamento, porque muitas das vezes o que acontece com as mulheres é que elas não são quietas, elas são silenciadas. É todo um sistema de criação, desde a infância desta criança, para ela ser quieta, para ela calar, para ela ser obediente e etc, etc. Como artista, como é que olha para a representante feminina no sistema da arte, principalmente no nosso país, Moçambique? Bom, nós no ramo das artes, é uma área muito sensível. Eu, como rapper, por exemplo, sempre falei sobre a necessidade de termos mais mulheres como rappers, mas dificilmente isso vai acontecer se nós não tivermos crianças que já se interessam pelo rap, adolescentes que já se interessam pelo rap. Então, as artes, elas são uma coisa que está muito ligada ao ser humano, mas nem todas as pessoas têm a oportunidade de agarrar aquela arte como uma coisa que vai com elas ao futuro. E muitas famílias, por exemplo, olham para a arte como uma coisa de marginais e dificilmente as famílias elas vão aceitar, por exemplo, que as meninas elas se tornem essas marginais. É por isso que elas não são incentivadas dentro da família a se tornarem artistas. Ainda nesse aspecto, tocou num ponto bastante importante, que é a questão da maneira como a sociedade olha para as mulheres. Durante alguns anos, a arte, ou seja, o mundo das artes, no mundo das artes, o homem é que possui essas características de artista ou fazedor de artes. A questão de intelectualmente estável, um profissional social, e entre outros. E a mulher, devido a esses condicionalismos, quer sociais, religiosos e culturais, não conseguia estar neste processo. E atualmente vimos algumas mulheres estarem nas oficinas das artes. Elas deixaram de ser apenas objeto de admiração, objeto de estarem em grandes quadros de grandes pintores e passam a ser protagonistas. Como é que olha para essa revolução? E até que ponto esta revolução é importante para as mulheres? É um movimento muito positivo ver que mais mulheres ousam assumir-se como artistas. Eu não sei se sabe, mas existem muitos livros publicados com o autor masculino que foram mulheres que escreveram, porque a escrita, por exemplo, era uma coisa associada apenas aos homens. E é muito bom para mim ver que já tenho muitas colegas que já estão a começar a aparecer, que já estão a escrever, já estão a ousar lançar livros. A Enia ainda é muito nova nessa questão da escrita, mas já consigo ver também que existem muitas mulheres a virem com a Enia no mesmo barco e também a ousarem escrever, a ousarem dizer a sua voz, usando a escrita. E também nas outras arenas artísticas eu consigo ver que há mulheres a serem protagonistas da sua própria vida, acima de tudo. Isso é muito importante e é bom nós termos esta revolução, e é uma revolução necessária a nível da arte em Moçambique. Em termos de reconhecimento, Enia, será que as mulheres são reconhecidas pelo trabalho que fazem em relação aos homens, por exemplo? Reconhecimento em termos de trabalho que fazem, aqui nós temos um problema não sobre as mulheres, mas é um problema sobre a falta de reconhecimento do próprio artista no geral. Por isso que eu não vou cingir essa resposta apenas nas mulheres. Por exemplo, os cachês ainda são super baixos. Alguém pergunta, por exemplo, Enia, quanto é que tu cobras para fazer este trabalho? E eu cobro um certo valor e a pessoa reclama, mas em contrapartida essa pessoa contrata um outro artista de uma outra área que não é declamador e nem escreve poesia e paga a ele um outro valor. Então, se calhar exista um desequilíbrio a nível das áreas de arte daquela pessoa, mas precisamos valorizar mais essa questão artística.
Como eu disse, a arte é uma coisa que é um espelho da sociedade. Uma sociedade que não tem arte, que não se aposta na arte, dificilmente essa sociedade desenvolve, porque esta arte é um espelho para as pessoas que a consomem. Na sua opinião, que estratégias deverão ser adotadas com vista a garantir o empoderamento da mulher através da arte? Olhar-se a arte como algo que pudesse ser sustentável, principalmente para as mulheres? Medidas, eu penso que existe uma coisa ligada à mudança de pensamento em relação às pessoas que têm poder, né? Sobre a própria arte e sobre as próprias mulheres. Começarmos a priorizar a arte primeiro e começarmos também, se calhar, a colocarmos uma discriminação positiva, no sentido de, sabemos que este evento aqui precisamos de 5 pessoas, que tal chamarmos 3 mulheres artistas e 2 homens, que é para puxarmos esta mulher, porque a mulher ela já se encontra numa situação de desequilíbrio em relação ao homem, e a luta pela igualdade, por exemplo, pode ser uma luta em que nós puxamos mais pelas mulheres, que é para nós conseguirmos chegar a este equilíbrio que tanto desejamos. A arte envolve a questão de expressão, a questão da autonomia. É possível ter autonomia na arte, ter liberdade na arte, tendo em conta questões como mitos, a questão financeira? É possível? Bom, eu sou uma artista muito livre, então para mim é possível, só que bom, a liberdade ela também tem as suas consequências. Quando a pessoa é muito livre, a pessoa é conotada, a pessoa é ameaçada, a pessoa sofre alguma perseguição por causa dessa liberdade. Na verdade, alcançar uma liberdade artística não é uma coisa fácil, tendo em conta o contexto em que nós vivemos, mas a Enya tenta ser essa escritora super livre, essa rapper super livre, e até essa pintura, porque recentemente eu comecei a pintar quadros, e são quadros de intervenção social ligados à intimidade feminina. Então, nesta minha nova expressão, que é a pintura, também eu tento e procuro ser uma pintora livre, muito livre. Nunca sofreu alguma intimidação psicológica? Intimidação eu sempre vou sofrer. É a coisa toda da liberdade. Quando tu és uma pessoa livre, tu vais sofrer intimidações. Há quem vai olhar-te mal e há quem vai querer silenciar a sua voz. Então, eu sofro intimidações de várias formas, só que, bom, é uma coisa que ainda não foi capaz de silenciar-me. Então, vamos lá ver até onde a Enya vai conseguir ser livre nos próximos anos e tu, se começar a sentir que eu estou a me silenciar, por favor, peço para ir me resgatar, porque a questão da liberdade tem muito a ver com outras pessoas que vêm e tentam silenciar. Mas nunca teve um episódio assim que a Enya disse, epa, não. Episódios, não é exatamente ameaça direta, mas é mensagens de tens muita boca, e nós mulheres sabemos quando é o que querem nos dizer quando nos dizem que temos muita boca. De eu ir fazer uma opinião ou falar sobre um determinado assunto, e se calhar até recebe essas mensagens depois desta nossa conversa, a falarem que eu tenho muita boca e que falo muito, que sou muito livre, mas também conseguir puxar ou então fazer um movimento de mulheres que também já conseguem assumir as suas liberdades e conseguirem se expressar de forma livre. Porque olhando para a nossa sociedade, por exemplo, as mulheres, as artistas, como elas são, como é que elas... em termos de apresentação, e temos aquela parte conservadora, por exemplo. Então, algumas vezes, acaba havendo um choque entre aquilo que o artista pretende demonstrar e aquilo que a sociedade já desenhou como um ser humano, como é que uma mulher deveria estar, mais ou menos. A Enya falou aqui que está no momento em que está quadros, e são quadros que de algum momento expõem algumas coisas. Como é que é? Partindo da Enya e fazendo uma visualização daquilo que é o perfil das nossas artistas, como é que é? As pessoas ficam muito escandalizadas, mas bom,
Como eu disse, eu não estou muito preocupada com a parte de escandalizar as outras pessoas, mas estou mais preocupada com a mensagem que as pessoas vão tirar através da minha arte. Eu estou muito rebelde e eu acho que estou a piorar na parte da rebeldia. E eu sei sempre que vão aparecer pessoas que não vão gostar, outras vão gostar, outras não. Mas a arte ela precisa ser livre e é o que eu tenho feito e buscado fazer. Planos futuros, Gênia? Planos futuros, continuar a promover os meus projetos. Palavras são palavras, que é uma roda em que nós acolhemos todo tipo de artista, que é um microfone livre. Continuar a promover o Incluarte. Este ano teremos um Incluarte mais diferente ainda dos Incluartes passados. Continuar a lançar os meus livros, continuar a usar, mostrar a minha voz e a publicar os meus textos e continuar a fazer esta mini e pequena revolução que vai se juntar com outras revoluções de outras mulheres que estão também a promover a sua arte, a promover o seu ativismo social. Afinal de contas, quanto mais mulheres nós tivermos nesta causa, nós vamos conseguir vencer, vamos conseguir alcançar esta igualdade, vamos conseguir, acima de tudo, empoderar as mulheres. Desde já, Ana Lipanga, gostava de agradecer mais uma vez pela presença e gostava de convidar-lhe a tecer últimas considerações. Obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre uma honra e um prazer e uma grande oportunidade poder falar de mim e falar do empoderamento da mulher através da arte e mencionar aqui as minhas colegas. Então foi uma conversa muito prazerosa, muito obrigada por convidarem-me. Espero que as pessoas que estão a assistir-nos neste momento consigam tirar alguma coisa, nem que seja 1% da nossa conversa para implementarem nas suas próprias vidas. E obrigada. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa interativo. Assim que nos acompanhou, muito obrigada pela atenção dispensada. Voltamos nas próximas edições.